gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base na lição da Escola Sabatina Jovem. E o tema dessa temporada tá incrível, gente. Já estamos já caminhando já quase por metade do final para, final da temporada. Tá passando rápido, tá, gente? Tá incrível. Tema de Levítico aqui, o que as novas gerações podem aprender com este antigo livro. A gente tem aprendido realmente muita coisa linda, atual, para nossa vida diária, cotidiana, e a gente percebe que a Bíblia é incrível. Esse livro, como ele aponta para Jesus, apresenta Jesus como a solução de tudo para a nossa vida, nosso modelo, não só para relacionamento com Deus, com nossos semelhantes, aquilo que tem que ser restituído, não é? Você aprendeu no último episódio aí. E temos hoje um episódio lindo, incrível, também desafiador, para nos tirar aí, quem sabe, de uma vida de banco, né, de ociosidade, para uma vida ativa, uma vida que realmente faça sentido e tenha significado para a nossa experiência como filhos de Deus. Antes eu queria abrir um parênteses aqui, né? Eu estou aqui com a minha camiseta, né? Dia 18 agora de agosto encerram-se as inscrições para o maior evento de jovens da América do Sul. Estou me referindo aqui à nossa convenção de líderes do Ministério Jovem, que será sediada em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A gente vai ter ali um grande evento com mais de 30 mil jovens de 8 países da América do Sul. O evento vai acontecer do dia 29 de maio a 1º de junho. Será em meio de um feriado e vai ser muito legal. Você pode fazer a sua inscrição aí no seu campo, onde você está ouvindo, assistindo esse podcast. Nosso caso aqui na Paulista Leste. Entre em contato o mais rápido possível e faça a sua inscrição. Ela vai ter direito aí para quem optar pela inscrição geral completa, né? Acesso ao evento, alimentação e uma barraca exclusiva, né, desse evento. Quem quiser só a parcial, que é só acesso ao evento, e vai ficar hospedado em um lugar por conta, e também a questão aí da hospedagem ou alimentação, que é só acessar o evento, também tem uma inscrição especial para você poder participar. Mas eu só faço um desafio, um apelo. Corre lá e não deixe de participar desse evento histórico. Um tema incrível, Maranata é o tema desse grande evento, para líderes e jovens, para quem quer se envolver na missão, mais ainda, não fique de fora desse grande evento, vai ser incrível. Bom, eu quero dar continuidade aqui nesse momento de apresentações, né? Eles já estiveram conosco aqui no nosso último bate-papo, aqui na nossa roda de conversa, e eu estou muito feliz de poder receber ele aqui, esse garoto que ele gosta de malhar. Ele ainda está solteiro, meninas. Ele é da igreja do Parque Novo Mundo, aqui da região da Paulista Leste. Ele ama clube de desbravadores, também na área de música, gosta de cantar, e está aí cursando o curso de engenharia civil. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Vinícius, bem-vindo, brother, ao nosso podcast No Contexto, tá? Eu quero falar dela, que ela ajuda no louvor, ela ajuda também nos anúncios, e não por menos importante é a nossa igreja, Ellen. Olha aí! Prazer estar aqui com você de novo, Vinícius, pastor. E eu quero apresentar o homem mais lindo deste mundo. Ai, sabe! Obrigado, é um homem que ajudei nos estudos, e aí depois que batizou nós começamos a namorar e logo casamos, que é o Ricardo, nosso diretor jovem. Olha aí, essa é fã, viu? Obrigado pelas palavras. Depois disso, né? Depois dessa apresentação, só aumenta a responsa, né? Aumenta a responsabilidade. É verdade, ele te levou para Cristo mesmo? Foi isso mesmo? Me levou ela me mostrou o estudo bíblico, mostrou parte da doutrina adventista, né? E me ajudou a trilhar nesse caminho, me levava nas igrejas para visitar, para conhecer os eventos. Então eu fiquei envolvido em toda essa estrutura. Quando eu vi, já estava batizado, e quando eu pisquei de novo, já estava casado. Envolvido em um ministério poderoso hoje, ministério né? Poderoso. Desafiador, e parabéns aí pelo trabalho lindo que tem feito lá no Parque Novo Mundo. Um abraço aí para os jovens da igreja do Parque Novo Mundo. Um abraço, pessoal. Tem uma classe de jovens top lá, viu? Muito legal, né, jovens? Aí eu mando um abraço para quem? O Adelino. Olha, esse Adelino está sempre com ele na escola sabatina ali, juntos, né? Tem uma amizade muito legal. Parabéns aí pelo trabalho que tem feito lá também, e pela liderança dos jovens também lá, tá aí esse apoio aí incondicional. Tem até anciano aqui na mesa, né, rapaz? O trabalho não é possível sem o grupo, né? Sem fantástico. A presença dela, principalmente nos ajudando aqui. Obrigado mais uma vez, por estar aqui conosco. É muito bom recebê-los aqui. Eu queria pedir aqui ao Ricardo que faça uma oração. Aliás, antes de orar, queria só pedir ao pessoal, você que não segue as redes sociais ainda aí, vai lá. Vai seguir a gente lá no perfil do Instagram, Jovens Adventistas da APL. Você acompanha lá os bastidores, você acompanha lá também todas as agendas, os eventos, os treinamentos.
Vai ter muita coisa linda pela frente aí, gente. Tá aí a convenção, a inscrição pro ano que vem, 2024. Vamos ter Campal Jovem no final de outubro, congressos universitários, convenção no final do ano. Vem o Batismo da Primavera, Quebrando o Silêncio, desafio do mês. Aí Amarelo, Setembro Amarelo, vem muita coisa boa aí. Fica acompanhando, fica atento aí, segue a gente lá também. Já deixa o like, se inscreve no canal. É isso aí, olha, Paulista Leste, já soltou aqui ainda, aqui, ó, Paulista Leste. Acompanhe todos a produção que acontece na Paulista Leste. E também a minutagem, né, dia a dia aí do podcast no contexto, sempre liberado no início da semana, no sábado, depois do meio-dia já está disponível para você poder compartilhar com a sua galera e ter aí um recurso a mais, além do vídeo semanal, vídeo diário, também podcast em áudio e vídeo para você aprofundar o seu estudo na lição da Escola Sabatina Jovem. E agora sim, Ricardo, faz uma oração para a gente, pede a Deus que nos ajude a compreender o tema de hoje que está também sensacional. Oremos. Bom Deus, bom Pai, Pai de amor, honra, glória e justiça. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por esse estudo que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado por cada pensamento que o Senhor nos permite ter, baseando-se em Sua palavra, meu bom Amém. Deus. Guie nossos estudos, guie nosso pensamento, que o Seu Santo Espírito possa agir através dos nossos lábios. Amém. Oramos gratos a Ti, oramos sem merecer. Oramos através de Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ricardo, mais uma vez aí pela sua presença aqui conosco, tá? Sei que o esforço foi grande para estar aqui, viu? Eu sei, os bastidores nem sabem. Obrigado mais uma vez, tá? Tema da semana, gente, ministério é o tema da... O que tem a ver ministério com Levítico? Já estão forçando aqui o texto, né? Você vai perceber que não, gente. Tem uma coisa que é muito forte, leva um destaque especial no livro de Levítico, é essa questão do ministério, do serviço consagrado a Deus. Aliás, você já parou para pensar, você que está aqui na bancada, até que ele colocasse para a produção aqui já a tirinha aqui na tela, qual é o seu dom? Ou quais são? Dons eu sei que você tem mais de um aqui, né? Tem gente aqui que se brincar faz tudo na igreja, né? A gente bate Abre a igreja. o centro ali, né? E atravessa, ele faz ali o lançamento, ele bate o escanteio, faz de cabeça, comemora, faz tudo, né? Incrível, né? E, aliás, quais os dons que você tem? Tem um checklist aqui, né? Bom, desses aí, todos. Não é me querendo me crescer, não, mas a gente que tá na igreja já... Tô dentro da igreja desde quando eu nasci, né? Digamos assim. Aham. Então, já passei por muitas coisas. Então, hoje, se precisar visitar, a gente visita. Se precisar cantar, a gente canta. Se pregar, se orar. Então, a gente ainda precisa descobrir o que não fizemos, né? Que bom, né? Que Mas- bom. Mas e aí, aqui você atribui essa versatilidade tão grande, né, de participar em tantos ministérios? Eu acho que o conhecimento e a busca também, né? Porque não tem como não se envolver, né? Estando na igreja. E tem aquele verso também, né? Que quem tem um ou mais dom será multiplicado, né? Sim, Alguma Mateus coisa 25 assim. fala sobre isso, né? Quem tem vai e multiplica vai ser multiplicado Sim, mesmo, né? verdade. Usa, vai ser multiplicado, né? E quem não usa, enterra, fica tranquilo, porque até o que você tem Será Será tirado. vai ser tirado, né? E que não era pouco, viu? O cara fala assim, um talento, nossa, parece um talento é 45 quilos, imagina um pedaço de ouro, uma peça de, imagina, parece pouco, né? E às vezes a gente fica se reclamando, se comparando com os outros. Eu não fiz mais porque eu tinha pouco, né? Porque eu não era tão útil, eu achei que não podia fazer o que outros faziam, né? E quando a gente usa, quanto mais a gente usa, mais a gente multiplica. Mas qual a impressão? Ela mencionou aqui, no checklist dela, eu pensei, rapaz, eu já tenho um monte de dons esses aí que eu exerço, vários ministérios. Mas parece que tem uma galera que meio bugada dentro da igreja ainda, né? Tá carregando ainda. Meu Deus, não sei o que eu posso fazer. Porque muitas vezes a gente fica meio que preso nessa lista, né? Isso, olha Fica que legal, preso né? aos ministérios que já tem destinados lá na comissão de nomeação, né? E vai muito além disso, porque como o Ricardo até comentou um pouquinho antes aí, abrir a igreja também é um talento, porque você tem que saber a hora que vai Compromisso, começar, né? o compromisso de chegar no horário para poder abrir, né? Então, tudo dentro Corpo de Cristo. do corpo, dentro da importante. igreja, as funções, todas são importantes. E aí, que impressão tiveram mais aí da tirinha? Eu acho que ouvir também entraria como outros, né? Que a pessoa ser boa de ouvir, saber escutar alguém. Aconselhar. Aconselhar. Nessa parte, no segundo quadrinho, carregando, também poderia ser visto de outra forma. Porque no momento que você escolhe um ministério, você é igual naquele filme Matrix, quando ela vai pilotar um helicóptero, ela fala, eu preciso de um programa para pilotar um helicóptero. Aí ela faz o download o programa é baixado no cérebro dela. Então, no momento que você escolhe um ministério, você quer agir, Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai te guiar, você vai conseguir, se você tiver interesse, se você tiver
proatividade, né? Sim, Se e quiser não- participar. E não tem erro de você escolher ir para um ministério e não der certo. Porque pelo menos você começou a tentar desenvolver alguma outra habilidade, algum outro dom. Aham. Então, se não deu certo, beleza, continua e vai para outro, né? É isso aí. Mas Não desistir. achei legal essa questão do carregando, né? De que é lógico, para a gente saber o que pode ser útil, é importante parar para pensar nisso, né? Você fazer esse download, né? Você tá ali constantemente carregando, não ficar acomodado, ou se limitar somente àquilo que já existe, né? Uhum. Ou de certa forma achar que ministérios não é para você, servir não é para você, ser útil não é para você. A gente vai perceber que não. Embora haja sim o interesse de Deus de ter pessoas consagradas para Ele, né, para o serviço dele, haja critérios para que a gente tenha uma vida útil na obra de Deus, mas uma coisa é certa, a gente precisa pensar mais nisso. E a lição, gente, vai ser uma ótima oportunidade para a gente bater um bom papo agora sobre a importância dos ministérios. Por falar em ministérios, isso está muito presente, como mencionei aqui no livro de Levítico, capítulo 8, né? É um momento muito lindo, uma cerimônia linda, com vários símbolos, e a gente percebe aqui que houve um momento onde Deus fez uma ordenação, uma separação, uma consagração, no caso aqui de uma família que representava uma tribo, né, que era a tribo de Levi. Há uma consagração aqui, uma ordenação dos líderes, né, dessa tribo, representada aqui por Arão e seus filhos. E eu queria destacar só alguns versos aqui, 2 momentos especiais aqui, que envolvem o momento em que eles são consagrados e ordenados, né, dado ordens de poder oficiar de forma dedicada para esse ministério, no caso aqui representar o povo de Deus, ajudá-los nesse processo de compreensão do plano da salvação e viver, mais importante, representar com a sua própria vida, né, esse ministério, né? Não era uma coisa assim que ele fazia, tirava a roupa e continuava a sua vida cotidiana, não. Eles deveriam viver de acordo com aquilo que eles, os ideais, né? De acordo com os ideais que eles tanto professavam a partir de então. Mas capítulo 8, verso 22 e diante, fala assim, ó. Depois eu vou ler aqui a partir do momento aqui que segue a cerimônia que Moisés estava oficiando, ordenando e consagrando Arão e seus filhos. A seguir, mandou trazer um cordeiro, trazer um carneiro, o carneiro para a oferta de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem, sobre cada um pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Derramou o restante do sangue nos lados do altar. Verso 25, apanhou, a gordura, a cauda gorda, toda a gordura que cobria as vísceras, o lômbulo do fígado e os 2 rins e a gordura que os cobre, e a coxa direita. E diz que pegou e ofereceu isso em holocausto, como era comum nos demais sacrifícios também, né? Dedicado e consagrado totalmente a Deus em forma de holocausto. E agora eu vou ler aqui o verso 33 adiante, que fala sobre como deveriam se portar a partir de então, né? Não saíam, né, eles, depois que passaram por aquela semana de consagração, eles não saíam da entrada da tenda do encontro por 7 dias, até que se completem os dias da ordenação de vocês, pois essa cerimônia de ordenação durará 7 dias. O que se fez hoje foi ordenado pelo Senhor para fazer propiciação por vocês. Verso 35. Vocês terão que permanecer dia e noite à entrada da tenda do encontro por 7 dias e obedecer às exigências do Senhor, para que não morram. Olha, por isso me foi ordenado. Por isso me foi ordenado. 36. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Eu sei que a cerimônia aqui, você lê com mais detalhe em casa, aí capítulo 8 todo, vale a pena ler, é muito legal. É uma cerimônia muito linda, tudo que foi feito, os detalhes, como deveria ser feito. Mas percebemos aqui que há muitos detalhes envolvendo, né, esse momento aqui, dessa consagração, dessa ordenação de Arão e seus filhos para oficiar, para representar a Deus e para aproximar a nação de Israel de Deus e fazê-los compreender o tipo de relacionamento, de intimidade que Deus queria ter com eles. É interessante, já de cara aqui, não sei se vocês perceberam, mas todas essas atitudes, né, de lavarem eles, né, de colocar a roupa neles, né, de colocar o sangue sobre...
tudo isso foi feito não por eles, né? Foi feito por outra pessoa. No caso aqui, Moisés, óbvio, né, representava Jesus, né? Oferecendo tudo o que eles precisavam para que eles pudessem exercer seu ministério, foi dado para eles. E é óbvio, foi dado condições, né? Eles tinham que seguir as orientações, as exigências, para que eles não morressem. Tanto no caso fisicamente, como também espiritualmente, né? E a gente percebe que há um momento caótico, terrível no capítulo 10. Depois de ler com mais calma aí, em outra casa, você pode ler também o que aconteceu com os filhos de Arão pelo simples fato deles não obedecerem às ordens de Deus e, obviamente, banalizarem, rejeitarem o ministério sagrado que Deus tinha dado para eles, eles sendo tão jovens. É importante dar isso, né? Porque a gente percebe que aparece, não é, Ellen? Parece que há uma preocupação aqui, embora aqui haja uma consagração de uma tribo das 12, né? Representada aqui no caso por Arão e seus filhos, mas até na representação de Arão, que era já mais, né, velho, idoso e tal, mais adulto, né? E seus filhos eram bem jovens. Parece que há já um recado aqui, parece que há uma intenção de Deus de que todos se envolvam, do mais experiente ao mais jovem, é isso mesmo? Sim. É interessante que esse contexto todo que traz essa cerimônia que Moisés fez com eles, porque a gente estava estudando sobre a culpa, né, na semana anterior. E aí quando a gente reconhece essa culpa e aceita a restituição, aceita o que Jesus fez por nós agora temos um dever, né? Nós temos que começar a agir. Privilégio, o privilégio de ter ministérios. E para ter ministérios, nós precisamos mostrar publicamente que nós estamos dispostos a aceitar esse ministério. Então, nós estamos mostrando que somos de Jesus, né? E que todo esse rito que Moisés fez com a família de Arão foi para mostrar que, olha, estou purificando eles, estou limpando eles, para que eles agora assumam uma posição de líderes, né? Que vocês, povo, podem contar com eles, que vocês podem, no momento de dúvida, consultar a eles, no momento de oração, podem ir até a eles para orar. Porque, por causa da cruz, todos nós fazemos parte do povo de Deus. E todos somos sacerdotes. Mas parece que quebra esse paradigma, né? Porque ao mesmo tempo que no passado havia uma tribo escolhida para exercer, né, esse ministério consagrado a Deus, como você mesmo bem mencionou, através de Jesus, esse ministério se amplia a todos que aceitam, né, a salvação, todos que aceitam o perdão, né? E pastor, essa parte, todos que aceitam, né? E no começo foi falado, Evan participa de tantos ministérios, eu participo de tantos, sou diretor de 3, Evan é diretor de 3, o Vinícius participa de outro e de outro. Isso, a princípio, as pessoas, nossa, amém, que glória, que maravilha. Mas não é um mau sintoma, infelizmente, porque se tem uma pessoa fazendo mais de uma atribuição, é porque falta a mão de obra. Tem muita gente no banco, né? Tem muita gente no banco. Que poderia estar atuando. E talvez as pessoas não queiram abraçar, não queiram entrar de cabeça nesse papel de ser separado, de ser santo, porque envolve isso também. O ministério não é a vaidade. Alguns vão pela vaidade, pelo título que aquilo representa. E ambas as coisas são pedra de tropeço. Você fica na igreja esquentando o banco, ou você pega um ministério por status. Ambos, nenhum deles funciona, nenhum deles vai fazer a igreja prosperar. A igreja inteira, ela precisa agir unida, ela precisa agir como um corpo, e cada ministro, cada um à frente do ministério precisa o tempo inteiro estar consciente que eles têm que estar ligado com a videira, que é Jesus Cristo. Senão a obra não prospera, senão a igreja não anda, e fica aquele lodo, a coisa não funciona, não tem como, não existe atalhos nesse... São itens básicos que a igreja precisa cumprir se quiser ser uma igreja, né, pastor? E é por amor também, né? Porque, que nem você falou da questão da vaidade, né? O que eu acho interessante que a lição traz também é o papel que a gente tem como sacerdote hoje, né? Sim. Porque naquele tempo eles intercediam, ensinavam a palavra e respondiam as perguntas do povo. A lição chega a falar que alguns escreviam livros e produziam música, né? E esse tem que ser o nosso papel hoje também, né? Interceder pelas pessoas, ensinar a palavra quando for necessário, quando Deus mandar. Porque afinal de todos, né, de contas, aqui Pedro diz que o sacerdócio agora, ele é expandido a todos, né? Todos são geração eleita, são sacerdócio real, povo santo, propriedade de Deus, né? Só que isso traz uma responsabilidade, né? Porque também fala que
os sacerdotes eram exemplos. Isso, na vida cotidiana, né? Não era só dentro da igreja. Esse que é um ponto importante, né? E é interessante, quando você faz bem o seu papel, quando um pastor, a lição mencionou isso, quando um pastor faz bem o seu ministério, a tendência é que todo mundo se envolva, né? Sim. Todo mundo também tenta exercer sua função, seu trabalho, os membros também passam a cooperar, e aí essa experiência de unidade, maturidade, né, de estabilidade, a igreja começa a passar a ter, a tal ponto, esse pastor, manda bala lá, vai trabalhar em outro lugar, vai plantar outra igreja, a gente vai cuidar aqui, pode ir que a gente vai dar conta. E esse é o tipo de maturidade, né, do corpo de Cristo que Deus tanto espera da gente, né? Uma igreja onde a maioria dos membros são ativos e entendem que fazem parte, né, desse sacerdócio real, e entendem essa necessidade de serem úteis na igreja local e serem uma bênção para a sua comunidade, né? Anunciar o evangelho, né? É isso aí. Também a lição traz a importância de sermos treinados. Porque tem muitas pessoas que falam, eu faço isso, eu sou aquilo outro, e acha que já sabe, né? Que é um bonzão, né? E aí não precisa de treinamento. Mas não, cada treinamento que a gente participa para crescimento, não só nosso, mas da igreja também, né? Nós nunca seremos bons o suficiente para que a gente chegue num treinamento e não saia de lá com algum conhecimento novo. Não possa aprender mais nada, né? Exatamente. E às vezes também a gente cai naquela ilusão, né? A gente acha que tá perfeito, mas na realidade ainda pode melhorar alguma coisa, né? E isso é muito real, né? Eles precisavam, no caso aqui do próprio Arão e seus filhos, precisavam de um sacrifício por eles. Precisavam confessar seus pecados. Precisavam estar aptos a ouvir, a fazer e a andar por onde Deus queria que eles andassem de forma constante, né? Eu queria só destacar aqui que Levítico 8 ele realmente destaca esse valor, o valor do ministério, né? De falar de serviço consagrado a Deus, né? O valor do ministério de serviço consagrado a Deus. E sabe a gente vai mergulhar um pouco nisso agora. Um outro detalhe também que eu achei interessante, porque está trazendo a família de Arão. Isso. Porque é muito importante quando a família trabalha junto, né? Que nem nós, o Ricardo e eu, né? Nós temos alguns ministérios que desenvolvemos, mas fica melhor porque nós dois trabalhamos juntos. E aí? É verdade. Faz muita diferença. Faz, né? muita diferença. Mas, e Ricardo, e como é que é esse processo? É necessário consagração para o ministério? A gente pode fazer, já aprendi, já faço e tal, etc. Ou será que a gente pode... Aliás, é possível fazer essa consagração, né? É possível, mas o efeito não é bom, o resultado geralmente não é bom. Mas como é que é esse processo? Percebe que Moisés ele participa de todo o ritual e tal, cerimonial para eles ali, e havia uma lição em cada coisa que ele fez com eles, né? Como é que é esse processo de consagração para o ministério que eles passaram, que nós também temos que passar? Cada detalhe, como já foi lido antes, ele tinha um significado profundo. E em alguns casos custou a vida, né, de pessoas. E a lição começa com o título Consagrados ao Ministério. São separados para isso, né? E também duas palavras que são importantíssimas. Padrão elevado. Padrão elevado é uma palavra muito forte. Não é uma coisa simples. Não é só, como o Vinícius disse, a pessoa se sentir perfeita, se sentir pronta. Isso é errado. Essa sensação de autossuficiência é totalmente o oposto na Bíblia. Do requisito padrão elevado. É você ser separado, é você ser santo. E uma pergunta que nós fazemos sem nem perceber, mas ela pode ser muito perigosa. A gente costuma perguntar para as pessoas: como vai a sua vida espiritual? E sendo que é uma forma inconsciente até de compartimentar as coisas. Você vai para a igreja, agora eu vou viver a minha vida espiritual. Sair da minha vida espiritual, agora estou liberado, posso ir para onde eu quiser. Posso ver, assistir, ouvir o que quiser. Quem quiser, eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou pegar um cineminha aqui no sexta-noite. E tantas outras coisas que nós fazemos para sair da caixinha da vida espiritual, sendo que vida espiritual é tudo. E aí entra o padrão elevado. Nós precisamos ser consagrados a todo instante. A lição destaca aqui em azul: tudo isso tinha como objetivo ensinar aos sacerdotes sua grande dependência de Deus para obter um ministério eficaz. Que o ministério, ou ele é eficaz ou ele não é, né, pastor? Ele tem que ser eficaz. Vocês têm que estar, como eu disse antes na lição de domingo, temos que estar todo instante conscientes da nossa necessidade de estar ligados à figueira, porque senão não anda, não prospera, ou vem aquela falsa prosperidade, né, que nós achamos que apenas por cumprir requisitos nós estamos fazendo certo. Não.
Salvação por obras, né? Por obras, e sendo que nós dependemos de Jesus Cristo, nós dependemos da ação do Espírito para que essas coisas possam acontecer. Aqui é colocado assim, ó, antes de ficar desanimado e de se perguntar como você poderia esperar alcançar esse padrão e ser um sacerdote santo na igreja, observe o que aconteceu em Levítico 8. Arão e seus filhos receberam todas as orientações de que eles necessitavam. Então, se você continua no caminho, se você continua uma vida de comunhão com Deus, Deus vai agir do seu lado. E você quer companheiro melhor do que Deus? Porque você dá a entender, quando você abre mão de ter um padrão elevado, abre mão, quando você compartimenta a sua vida, você fala, não preciso de Deus agindo do meu lado. Você abre mão de Deus. Você não vira íntegro, né? Não tem a integridade, né? Não é um tudo. Você perde essa dependência, né, de Deus. É loucura, porque você tá pregando de alguém que você não quer do seu lado. Você tá vivendo... Não quer depender dele. Você não quer depender dele. Olha, isso eu achei legal aqui, porque parece que Moisés apresenta um padrão muito alto, né? Quando ele consagra Arão e seus filhos, né? Mas a realidade desse padrão, ele não é diminuído no Novo Testamento, né? Paulo, ele mantém. Aliás, o recado é dado aqui, olha, no podcast que a proposta vai ser um podcast para jovens. Paulo fala assim, olha, jovem, você é padrão dos fiéis. Na pureza, na palavra, na fé, no amor, no trato das pessoas, no envolvimento, no evangelismo, na pregação, no conhecimento da palavra. Então, diferente do que muitos pensam, porque com a graça de Jesus o padrão diminuiu. Ao contrário, ele nunca se reduziu, ele só se manteve. A consagração que era exigida de Arão e seus filhos se mantém para nós hoje, da mesma forma, assim como o sangue foi colocado no ouvido, Deus quer a gente também com o ouvido atento, todo dia para ouvir a sua voz, né? Com as nossas mãos dedicadas ali ao serviço dele, consagradas para fazer o que ele pede, uma vida de obediência, né? Com nossos pés, o sangue foi colocado no polegar do dedão do pé dele para andar e permanecer no caminho que Deus estabeleceu para nós, né? Fazendo a sua vontade. É interessante como tudo isso representava, né? Esse nível de consagração, de dedicação que Deus esperava de todos que aceitassem, né? Aceitassem o chamado para exercer algum ministério, né? E tudo isso, né, as roupas foram colocadas sobre eles, né, os vestidos, né, eles foram ungidos com óleo, né, nada era deles, nada. E nem eles poderiam fazer, outras pessoas faziam para eles. Esse é o recado, né? Tudo que o Ricardo mencionou, tudo que a gente precisa para receber, como também Arão e seus filhos, para exercer nosso ministério, Deus deu pra gente, ou dá pra gente. Só a justiça, o espírito, a capacidade, ouvidos para ouvi-lo, mãos para poder servi-lo, pés para poder obedecê-lo. Tudo que a gente precisa, Deus nos dá. E na lei não tem nada. Tudo Ele que nos dá para poder ser úteis na sua obra. Independente deles. E Paulo dá um recado importante ainda, que está aqui na lição a Timóteo, que ninguém o despreze por ser jovem. Né? Às vezes... Eu até diria... Termina, vai. Pode. Não, vai. Às vezes, eu não tô querendo julgar ninguém, mas às vezes os mais velhos, eles parece que podem se sentir ameaçados por algum jovem. Né, tá. Um jovem não vai conseguir fazer, ou vai tomar o meu lugar. Porque às vezes a pessoa está tanto tempo lá que acha que aquilo é propriedade dela, mas para cada um tem tempo. Assim como Moisés não pôde ver a terra prometida, ele entendeu que era o momento dele de passar o cajado. Às vezes é normal na vida, nós vamos passar o cajado para frente. Daqui umas décadas eu vou passar o cajado para frente. Sim. Na realidade, essa é a grande evidência de que você foi um líder eficiente, né? E Paulo, ele vai e perde a cabeça, mas ele é, né, decapitado, mas eu imagino que Paulo não foi desesperado, porque ele achou um jovem para passar tudo que ele aprendeu de Jesus, né? Paulo, tudo que você viu, tudo que você ouviu em mim, agora pratique. Tem mais, ensine para outras pessoas, como eu te ensinei também, né? Então essa é a visão. Você que é líder há muito tempo na igreja, se você é um líder de verdade, você não vai vir preocupado em passar o cajado, o bastão ou a cadeira. Ao contrário, vai ser sua meta de vida. E a você que é jovem, não deixe ninguém desprezar porque você é jovem, mas também não se despreze porque você é jovem. Não despreze seu tempo de vida, sua criatividade, seus dons. Use-os para Deus da melhor maneira possível. Não permita que ninguém te despreze e nem você mesmo se rebaixe. Fique dando desculpa porque você é jovem demais. Seu currículo não... Às vezes seu currículo só atrapalha, viu? Deus não precisa do seu currículo para poder te usar. Os filhos de Arão não tinham currículo. Tudo o que eles precisavam, Jesus deu para ele. E acho que é importante que nossa consagração, ela vem do nosso contato diário com Jesus. É Ele que nos habilita a ter um ministério eficiente, né, e consagrado para Ele. Vamos correr aqui, gente. Pode ir, deixa eu falar?
Não, é que os próprios apóstolos eles não eram capacitados, né? Deus que foi capacitando eles, Davi também, né? Nunca foi preparado para ser rei e depois ele assumiu como E Deus usou tudo que ele permitiu que ele vivenciasse para que ele fosse útil na obra dele. Tudo posto naquilo importalece. É isso aí. E ele é quem nos dá força mesmo. É isso mesmo, Vinícius. Eu agora queria até te ouvir agora, Vinícius, qual é aqui a lição fala de que houve alguém, né, que foi e é melhor do que a gente, né? E ele possibilitou dar tudo. Ele era sobre-humano, né? E Jesus até parecia ser, né, assim, ó, mas na verdade tudo que ele fazia e fez aqui quando estava aqui é porque ele tinha um contato especial com Deus. Ele é nosso modelo, nosso padrão, né? O que você queria destacar aqui, Vinícius, dessa restauração completa que Deus já até prometeu no Apocalipse, né, fazer por nós, nos restaurar ao nível de sacerdotes que ele esperou e espera que a gente seja. A lição fala sobre restaurar e ela fala também que como filho do homem, Deus nos exemplo de obediência. E como filho de Deus, ele nos dá poder para obedecer. Boa. Ele não só nos restaura, mas ele dá força para prosseguir nesse caminho, né? Para manter a santidade, manter sempre buscando a presença dele. E ela também fala aqui dos dons, né? Se for o seu dom, isso vai acontecer. Não existe problema algum se você tentar alguma atividade e acabar não se encaixando nela. A chave é se tornar ativo em sua igreja, local e comunidade. Quer dizer, mesmo que talvez você não sinta que é aquela coisa, o importante é você estar ali, participando, ajudando, e Deus vai moldando. E não tem problema nenhum em testar, né? Exato. E até mesmo assim, ó, por exemplo, né, tem pessoas assim, nossa, eu canto, eu sou top, ele vai cantar aquela taquara rachada que dói o ouvido dos outros, né? Então se você, às vezes, né, até tentou e tal, não deu certo, por alguma razão e tal, e se você vê que a igreja como toda, às vezes não, você é desafinado, hein? Vai tentar outra coisa. Ou vai para uma escola de música, vai se aperfeiçoar, entende? Se você não tem o dom de liderança, tem gente que não tem o dom de liderança. O YouTube mesmo, tem um monte de coisa, aula de música, liderança vai também. Vai se capacitar e tal, mas até diria até o extremo máximo aqui. Se você por alguma razão tem alguma área que você tentou se envolver e não é a sua praia, não fique desanimado, não fique triste ou até sofrendo porque você não tem aquele dom. O dom que Deus te deu, Ele te deu algum dom. É importante descobri-lo, né? É importante... E para descobrir, já viu aquele papo lá de, rapaz, como é que eu sei que eu sei nadar? É só cair na água, não tem outro jeito. Para aprender a nadar tem que cair na água. Para andar de bicicleta tem que tentar andar de bicicleta, né? A minha irmã não aprendeu a nadar até hoje. Ela subir na água, ela fica agoniada, fica com fobia. Eu também. Também? Eu na água sou igual uma pedra. Eu nado tão bem quanto uma pedra. Não, a pedra é melhor que eu. Eu acho que a pedra se sai melhor que eu, pastor. Eu ainda tenho braços e pernas. Né? E é possível aprender, é possível, né? É possível. E é necessário também, viu? Tem hora que é importante. Viu? A lição traz um fenômeno também interessante, porque tem... Aqui fala no Novo Testamento são mais de 20 tipos diferentes de dons. Uhum. E às vezes nós falamos, eu não consigo, eu não tenho dom nenhum, eu não tenho tempo, não tem nada que eu quero. E muitas vezes são desculpas inconscientes, são mecanismos inconscientes que nós criamos para não ter com essas coisas, de não entrar em atividade. E o contrário desse fenômeno é normal, às vezes alguns líderes falam, mas não tenho gente habilitada na minha obra, e Deus manda. Eu já presenciei, eu estava conversando com a minha esposa outro dia, eu presenciei casos de líderes de alguns departamentos que Deus mandou muita gente capacitada, só que ela também não soube usar e perdeu essas pessoas. Então, nós também temos que ficar atentos para isso, porque isso também é um dom, né? Poder trabalhar com as pessoas certas e também distribuir as funções para cada um. Isso também é um dom, saber administrar as pessoas ao seu redor. E também pode ser tão ruim quanto você falar que não tem dom nenhum e às vezes ter as pessoas prontas, porque Deus manda. Se a gente pedir, Deus vai mandar. Uhum. Vai mandar a gente. Mas se chegar, você vai estar pronto para trabalhar com essas pessoas, você está se preparando, você vai dar espaço, usar todo o potencial. Você está fazendo treinamento, você está carregando os programas que Deus está te mandando para você se aprimorar, para você se aperfeiçoar dia após dia. Essa é a pergunta que fica. Nós precisamos não nos sentir autossuficientes, e sim trabalhar dia após dia, nos melhorando, aprimorando, vendo onde podemos aproveitar cada pessoa, onde podemos nós mesmos, né, agir melhor. E é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. E quando a gente menos espera, a obra está andando, o evangelho está sendo pregado. A lição coloca aqui, cada cristão possui um ou mais desses dons espirituais. A melhor maneira de descobrir é se envolvendo. É nessa relação, sobre eles, estudando, se envolvendo. Eu quero nadar, eu tenho que treinar.
talvez eu tenha mais dificuldade nisso ou naquilo, mas tem coisas também que não tem jeito, né? A taquara rachada, porque é Deus falando, não dá. Mas não sabe se vai cantar, né? Até uma promessa aqui na Apocalipse que Deus vai restaurar, né, nossa perfeição como sacerdotes, né? Adão e Eva vai poder voltar de novo pro Éden, nós também vamos poder aproveitar ao máximo na sua presença, etc. Mas é importante, né? Uma dica, tá? Para quem não sabe qual é seu ministério, em que você pode apoiar, etc. Pergunte ao Espírito Santo. Senhor, eu queria muito poder ser útil, mas eu não sei por onde começar. Eu queria ser, me mostra. Tenha certeza que vai te colocar em situações em que você vai poder ser testado. Mas tem que estar aberto também para aceitar, né? Por isso é importante, né? O sangue era colocado no ouvido para que o ouvido estivesse aberto, né? As orientações de Deus, né? A mão era consagrada como símbolo de alguém que decidia obedecer à vontade de Deus, né? Praticar o que Deus queria que ele fizesse, né? Ser útil na obra dele, né? E está consagrado, separado para fazer isso. A gente faz tanta coisa legal e eficiente no mundo secular. E quando é para Deus, a gente faz mais ou menos, ou meia boca de qualquer jeito, ou sem consagração, certo? Sem o óleo da unção, né? Sem as vestes de Jesus. Sem o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, né? Sem reconhecer que Deus, ele, embora não dependa da gente, ele conta com a gente. E é que nem você estava comentando, né? Um privilégio pra gente poder trabalhar para Deus, né? Uhum. A gente que ganha mais, né? Nossa fé fortalecida. A chave para a igreja estar bem, para eu estar bem espiritualmente, é ter uma vida ativa. Sim. Então, você quer uma receita para morrer na fé e para a tua igreja viver capenga? Não seja útil. Fique só assistindo. Aliás, quem fica só assistindo vai se tornar um ótimo crítico. Então, seja útil para a obra de Deus. Apoie os demais ministérios. Não ficar fazendo cabo de guerra da igreja, cada um tentando ser melhor do que o outro. Essa é a minha bandeira. Às vezes, alguns, para poder mostrar o trabalho, tem que apagar os outros, né? Então, isso não é de Deus, não vem do diabo, não promove crescimento, não promove unidade, não promove maturidade. Na verdade, tudo isso se revela quando alguém apoia o outro, mas que pode fazer sinergia, apoiar, ajudar, para que a obra de Deus cresça, né? O trabalho de Deus seja feito, porque é junto e é unido que a gente vai fazer um trabalho melhor. Que envolve morrer com eu, né, pastor? Porque gera vaidade na pessoa. Eu sou líder de tal ministério, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa vaidade nos impede de dar espaço para os outros. É isso nos aí. Impede de deixar o outro crescer também. É preciso que eu diminua também para que o outro possa ir em frente, ter o espaço dele, que ele possa desenvolver o seu dom. Eu lembrei de uma história de um dos livros do pastor Bullion, eu acho que é A Alegria de Viver o livro, que fala que tinha uma senhora, uma irmã de igreja, que ela sempre pedia ajuda do pastor para visitar ela, porque ela sempre estava mal, depressiva, alguma coisa nesse gênero, sempre estava doente. Sim. Até um dia que o pastor famoso falou... ore por mim, né? É. E aí o pastor sempre ia na casa dela, mas nunca resolvia. E aí o pastor falou assim, olha, tem uma outra irmã que está começando aí na igreja, vai visitar ela e ora por ela. E ela começou a visitar. Os problemas dela acabaram. O pastor não precisou mais ir na casa dessa irmã, porque agora ela estava preocupada com outra pessoa. Quando nós identificamos os nossos dons, por menores que seja, porque às vezes acha que uma visita não é um dom, né? Acha que uma oração não é o dom. Por menor que seja a sua atividade, você vai estar fazendo bem para você e para a causa de Deus também. Sensacional. E aí, quais são os seus dons espirituais? O que você gostaria de aprender, de crescer, se desenvolver? Você gostaria de buscar mais isso, conhecer, estudar mais sobre isso? Que passo precisa dar para poder começar a ter uma vida mais ativa? Aqui algumas dicas, tá? Para você que é líder, para você que quer atuar de forma ativa. Primeiro, faça o básico. A gente fica tão preocupado em fazer coisa extraordinária. Faça o básico. Chegue mais cedo. Seja mais disposto. Certo? Se dispõe a ajudar quem precisa. Você está numa função específica na igreja para fazer alguma coisa relevante para Deus. Só se dispor. Faça o basicão, certo? Busque excelência no básico, no simples que você estiver fazendo. Ou tem alguma atribuição mais específica? Faça com excelência. Aprenda. Busque aprender. Tá certo? E aprenda de Deus, né? Aprenda com Deus o que Ele pode e quer fazer através de você. Tá bom? Fica aí uma dica importante aqui, tá? Que ela deu aqui, importante demais. Ao invés de ficar só preocupado em receber cuidados, cuide dos outros. Você até vai esquecer dos seus problemas, tá bom? Vai ser uma bênção, tá? Pra você também. Então, jovens, tá? E jovens adultos, né? Naturalmente tem bastante disposição para diversas atividades, para serem úteis, né? Inclusive nas atividades religiosas. Geralmente é assim, né? A gente tem mais disposição e tal, mas a gente percebe que há um interesse de Deus que todos se envolvam, né? Não importa a sua idade, não importa o seu currículo, não importa a sua história. Ah, mas eu nasci ontem na fé, não importa. Paulo já nasceu pregando.
Eu me batizei sábado à tarde, domingo eu preguei à noite. Não tinha ninguém pra cantar no meu apelo, eu cantei. Não tinha ninguém pra cantar, eu cantei. Entendeu? Não tem esse negócio de ficar esperando, não sei o quê. Ninguém me chama, ninguém me ama, ninguém me quer. Seja útil, Deus vai te usar, tá certo? Ele quer usar a todos, tá certo? Não havia nada mais que Deus pudesse e desejasse tanto de cada um de nós do que uma entrega completa, uma entrega total, de sermos úteis, né? Na sua obra, no seu reino aqui. Tá bom? Essa parte é bem legal, né? Porque a lição menciona que Deus, ele foi um Deus de ação, né? Ele enviou tudo que precisava. Ele deu o dom mais precioso do céu para poder nos alcançar, para poder nos servir. Ele enviou Jesus. Ele depositou naquela manjedoura ali, achei legal essa parte da lição, todo o mais precioso dom. Ele não poderia dar mais nada. Porque ele já tinha dado tudo. Pastor, em Apocalipse 13:8 fala, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Mas quer mais ação que isso? O mundo nem foi criado e o Cordeiro já estava pronto para morrer por nós. Antes da coisa acontecer, o Cordeiro já estava pronto. 1 Timóteo 9 fala que a graça nos foi dada desde os tempos imemoriais. É isso aí. Que já existia a graça. Antes de existir o mundo, a graça já estava em ação. O perdão de Deus, o plano da salvação já estava pronto. Mesmo assim, Deus criou o homem. É isso aí. Tudo que precisa ou precisava para ser salvo, ele fez. Então Deus não poderia dar menos, né? Ele não poderia dar mais nada, porque ele deu tudo, né? E tudo que é necessário para a gente ter uma vida de utilidade, ele já deu para a gente também. Então, uma vida salva, uma vida perdoada, automaticamente você vai ter vontade de compartilhar, vai ter vontade de servir, vai ter vontade de compartilhar essa graça que você recebeu. E assim funciona. Por isso que o serviço é tão importante, né? Para alguém que foi alcançado por Jesus, foi salvo, né? A palavra-chave da semana aqui, da nossa rede semântica, é ação. E eu queria aqui ouvir da Ellen qual foi o texto que ela separou para nós aqui e que palavra você queria acrescentar na nossa rede semântica. Eu escolhi João 14:26, que diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, a palavra que eu coloco aqui é busca, né? Buscar pelo Espírito Santo, buscar por esse Conselheiro. É a maior ação que nós podemos fazer. E até a Bíblia fala que quando você pedir um pão para o pai, ele não vai dar uma pedra, né? Se você pedir um ovo, ele não vai dar um escorpião. Imagina se você pedir o Espírito Santo, né? Se os pais que são mal dão aquilo que os filhos pedem, né, o cotidiano do dia a dia, né, o bife do olhão, imagine você pedir o que Deus realmente quer te dar. E a Bíblia fala, diz que Deus não há nada mais precioso que Deus quer dar para o seu filho do que o seu Espírito. Só que há uma vantagem em pedir o Espírito. Você pede o Espírito Santo, você recebe com ele todas as demais coisas. A capacidade, a vontade, a alegria, a disposição, o fruto do Espírito, a certeza da salvação, a disposição e o poder para servir, para obedecer, tudo vem com ele. Então essa é a chave. Então uma ação prática para você saber por onde começar, pede o Espírito, busca o Espírito Santo. E aí, Ricardo, qual é o teu texto, qual é a palavra que você queria acrescentar para a gente? Eu queria ver o texto de Efésios, que é o 4, eu queria ver o 13, que é o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. A palavra é unidade, porque sem unidade não tem igreja, sem unidade não tem a pregação do evangelho, sem unidade não tem dois trabalhando juntos, né, para um objetivo comum. O próprio Cristo diz, onde tem dois ou mais, eu estarei lá no meio deles. Nós precisamos que a igreja esteja caminhando na mesma direção, com o mesmo objetivo, para fazer com que as pessoas conheçam esse Cristo que é perfeito. Tem aquele verso também, né? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo. Exatamente. A importância da unidade, né? Que nós, como igreja, se nós não temos uma concordância, não temos harmonia, como que vamos pregar da harmonia de Cristo? Como vamos pregar da perfeição se nós mesmos não estamos sendo o exemplo? É isso aí. Top demais. E aí, Vinícius, qual é o teu texto, qual é a tua palavra-chave? Eu vou focar no Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então é o próprio Deus que concede o dom, né? Então não tem que a gente temer muito, né? Só tem que orar e confiar e deixar Deus agir. Beleza. Tua palavra é? Concedeu. Concedeu, ou conceder, né? É Deus que concede Escolheu, tudo. Ele quem separa, ele quem define, ele quem diz que é cada coisa, né? E é importante saber que quando a gente se coloca na disposição de Deus, ele vai nos usar de alguma forma, em alguma área, em alguma atividade. E embora, como a gente mencionou no começo aqui, alguns pareçam tão fácil envolver em tudo, né? Para outros é um terror, né?
tem que participar de alguma coisa, tem que ser ativo, tem que... Para alguns parece algo assim assustador, né? Mas quando você começa a compreender o que Jesus fez por você, o que o céu desprendeu para você ser salvo, você vai passar a ver isso de forma diferente, né? Você vai perceber que é um prazer, um privilégio poder servir a Deus, poder contribuir para a sua obra, poder de forma prática sair dessa teoria. Eu fui salvo, beleza, qual é a evidência disso? Eu sirvo. Salvação e serviço, né? Quem está salvo serve e tem uma vida útil aonde Deus colocou você, tá bom? Então, seja útil, tá bom? Seja útil aonde Deus te colocou. E tem uma vida ativa. Saia da teoria para ação. Esse fenômeno é um milagre, pastor, porque eu lembro que quando eu aceitei participar da comunicação, era época de pandemia. Eu falei assim, eu participo, mas como não está tendo anúncio na igreja, porque era dinâmica toda nova, eu participo então. Eu quero só fazer os vídeos, os cartazes. Aí, no começo eu descobri que já tinha que falar em público. Mas deu uma dor no peito. Parecia que tinha 100 quilos nas minhas costas para cair. Mas Deus capacita. Tá até no podcast hoje. Tá até no podcast hoje. Ver o que Deus faz com a gente. Glória a Deus por isso aí. Mais milagre que isso é eu falando em público. É isso aí. E é isso, eu me tremia. Primeiro olhar no rosto de alguém, o pessoal olha, pastor, você fala hoje, você não tem noção do que era olhar para o rosto de alguém. Eu era muito, muito, muito tímido. E eu até hoje sou nervoso, mas eu vou pra cima aí. Vamos lá, vamos terminar, tem que estar correndo, gente. Vamos agora pro final aqui, pastoreando o pastor. Como esse papo aí de pastorear líder? O líder também precisa ser pastoreado, apoiado? Como é que funciona isso aí? Sim, é interessante que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos tempos passados, ela não tinha pastor suficiente para as igrejas, né? Eu lembro mesmo que quando eu era criança, o pastor ele cuidava de várias cidades, né? Hoje a gente vê pastor ali no mesmo bairro, mas não, antigamente era em várias cidades porque não tinha pastor suficiente, né? E aí ele recebia o salário dele, mas tinha os voluntários, né? Que são os anciões, são os diáconos, né? Os líderes locais que estavam ali para apoiar o pastor, para ajudar aquela congregação a crescer espiritualmente. Então a gente vê que existe o pastoreando, né? O pastor realmente, porque os líderes eles já, né? Cada membro da igreja é um ministro. Se nós entendermos essa responsabilidade de cada um de nós somos um ministro para Deus, as coisas andariam com mais leveza, né, dentro da igreja. E foi essa compreensão que possibilitou a igreja avançar, né? Sim. A pregação alcançar outros continentes e tal, liberar missionários, pastores, né, evangelistas para poder compartilhar a verdade. Se fosse assim, se não fosse isso, a compreensão local da igreja, de usar seus próprios dons, ter uma liderança local estabelecida, né? E cuidar da igreja que foi estabelecida para que avançasse a pregação, nem o evangelho a gente conheceria, né? Sim. Foi assim com Paulo. Paulo estabeleceu a igreja, estabeleceu a liderança e ia plantar outra. A cena do começo, já imaginou como é que seria a igreja hoje se a gente desse mais espaço para a liderança, para aqueles que são de fato, vamos dizer assim, remunerados? No começo nem era assim. Não tinha nem pastor remunerado, né? Mas agora temos toda uma estrutura, temos um sistema organizado de vários segmentos, saúde, educação, redes sociais, TV, rádio, os pastores distritais, né, aqueles que saem até para outros países. Tudo isso seria bem mais potencializado se os membros da igreja local entendessem o seu papel, né, o seu momento de ser ativos, né, na igreja local. E seria uma bênção, né? Apoiarem o ministério daqueles que foram chamados e até remunerados são para fazer avançar a pregação do evangelho. E nós entendemos hoje que muitos membros acham que são incapazes de fazer isso. Mas o que aconteceu com a família de Arão? Eles foram ungidos ali por Deus. E eles tiveram um tempo que Moisés falou para eles, vocês vão ficar 7 dias aqui e vocês não vão ter contato com outras coisas que vão te levar a pecar, porque se acontecer isso, acabou, né? E o que falta para nós? Às vezes falta para nós ter esse momento de reclusão, não da vida de tudo, mas tipo assim... Comunhão, né? De comunhão, de buscar a Deus, tirar uns 7 dias, vou fazer um jejum de filme, fazer um jejum de novela, fazer um jejum de alguma coisa que te atrapalha a ter um relacionamento com Deus e que te atrapalha também a ser um ministro dentro da igreja de Deus. Isso pode ser o começo para uma vida melhor, né? De repente você não vai conseguir fazer esse jejum a vida inteira, obviamente, mas isso é um primeiro passo, né? A lição coloca de uma forma aqui que a igreja já estaria com essas pessoas prontas para os ministérios, com esses dons dentro da igreja.
E ainda coloca o seguinte, se você tem uma igreja que o pastor aparece lá ocasionalmente, você já tem um modelo de igreja perfeita para funcionar. Que não é tão dependente, que não é tão dependente. É isso aí. Então, existe uma área de sua vida que você sabe tem que colocar sobre o Senhor de Jesus, né? O que está atrapalhando você ouvir, você obedecer ou andar pelo caminho do Senhor, te impede de ter uma vida mais útil na obra dele e apoiar mais a obra dele, aqueles que estão mais à frente do trabalho dele. É hora de você, quem sabe, repensar, né? E quem sabe, Deus, eu preciso ter uma vida consagrada a Ti e me voltar e ser uma fonte de apoio, né? E não de crítica, mas de apoio para que a obra de Deus avance. Concluindo aqui, eu queria ouvir as considerações finais de vocês aqui, começar pelo Ricardo. Aqui diz que o ministério ele tem que ser desimpedido, né? Ele tem que ser liberado, né? Para que ele avance, etc. Eu queria ouvir suas considerações finais aqui sobre sua compreensão, sua visão que Deus te deu, com base, é claro, no estudo da lição aqui, sobre esse ministério desprendido, desimpedido que Deus quer que a gente tenha. Eu acho que vem a partir do momento que a gente entende, a gente entender e viver isso, que a relação horizontal é a mesma que a vertical. Porque se nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós amamos o próximo também, como a nós mesmos. Então você se relaciona com as pessoas como um cristão deveria se relacionar. Você está pregando o evangelho, você está deixando elas mais abertas para receber a mensagem do advento, as 3 mensagens angélicas que nós urgentemente precisamos pregar. E a lição traz um componente de responsabilidade que nós vamos prestar conta dessas coisas. Às vezes as pessoas pensam que os ricos vão prestar conta porque eles não distribuem a fortuna deles, mas não só os ricos, os pobres também, a gente vai prestar conta por cada R$1, onde a gente coloca esse R$1, onde a gente coloca o nosso tempo, só na rede social, o que a gente faz com cada segundo da nossa vida, a gente vai prestar conta disso. Por que você não estava falando desse Cristo? Por que você não estava agindo e preferiu fazer uma postagem ou perder seu tempo lá no TikTok? O TikTok pode ser usado por uma forma evangelística, o Kawaii, o Instagram. Deve, né? Você deve, na sua vida, você tem diversas maneiras. Quando você ouve as histórias das pessoas que são tocadas das maneiras diversas que elas recebem o evangelho, você vai ver que é só uma desculpa que você está arrumando, falando que não tem dom nenhum. Ou tempo, né? Ou tempo. A realidade é que Deus gostaria que a gente aproveitasse essas oportunidades da melhor maneira possível, né? Todo o potencial que ela tem pra gente ser útil na obra dele, né? Há uma obra de Deus aqui na Terra, né? Que precisa ser feita e Deus conta com a gente, né? Esse é o objetivo. Considerações finais? Tem um texto aqui que a lição fala que é assim, deve ser ensinado à igreja que eles não estejam aptos a permanecer sozinhos, independente do cuidado de um pastor. Eles precisam se converter e ser batizados de novo. Eles precisam nascer de novo. Quer dizer, a igreja não pode ter essa dependência de um pastor, né? Ela tem que ter um relacionamento tão firme com Deus. Tem até o negócio que o Ricardo falou, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Para poder fazer a obra, né? Para ela não ficar dependente de ter um pastor X, um pastor Y. Tem o próprio texto que você leu, né? De que o dom do pastorado, ele escolheu uns pastores, profetas, sim. É um dos dons, né? Não é o que faz tudo, é um dos. Então é importante ter essa maturidade, né? E quem não tem, ela chega a dizer, deveria nascer de novo, porque tá muito fora do que Deus planejou para nós. E você? Considerações finais? A obra de Deus na terra jamais poderá ser terminada, a não ser que homens e mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e unam seus esforços ao dos pastores e oficiais da igreja. Sensacional. Esse é o plano e o sonho de Deus, o ideal de Deus. Exatamente. É isso aí. Termina orando com a gente, Claro. por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor deixou instruções claras na sua palavra de como nós podemos ajudar o teu ministério aqui na terra. Amém. Senhor, temos ministério para todos, mas pedimos agora que o Espírito Santo nos use e nos capacite a desenvolver conforme a tua vontade. Amém. Senhor, nós não somos nada, mas pedimos a tua sabedoria em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, ele mais uma vez, Vinícius e Ricardo. Que bom estar com vocês aqui. Obrigada, pastor. Muito obrigado, pastor. E a você também, e aí? Curtiu? Foi desafiado? Sentiu-se desafiado com esse grande desafio que todos nós temos aqui de sermos úteis na obra de Deus, de usar nossos dons para Deus, ter uma vida consagrada. Isso não está mais limitado, né? A questão aí dos sacerdotes no passado, é uma tribo, mas a todos aqueles que foram chamados por Jesus, que aceitaram a salvação e que aceitaram ser úteis. Diz Ellen White que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário útil na obra de Deus, colaborando, cooperando, sendo útil da melhor maneira possível para que a pregação do Evangelho alcance o seu máximo de atuação, de crescimento, juntamente com seus líderes e sendo uma bênção onde Deus colocou a gente.
Deus abençoe você, que Ele te ajude a descobrir os dons, a buscar o Espírito Santo para isso e ser uma bênção onde Deus te colocou. Que Deus te abençoe muito, foi muito bom estar com você aqui. Compartilha esse material, persegue a gente nas nossas redes sociais e faz com que esse conteúdo alcance outros lugares. Seu amigo da faculdade, da igreja, que também precisa acordar e despertar para essa realidade de ter uma vida útil, ativa na obra de Deus. Deus te abençoe, até o próximo encontro, no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá.